Boa noite, irmãos, e pessoal da igreja, com a paz do Senhor, na finalização de mais um sábado, uma alegria, né, na presença do Pai. Então vamos orar para a gente começar. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer, Pai, por essa oportunidade de trazer a Tua palavra, Senhor, de compartilhar um pouquinho, Senhor, daquilo, do muito que o Senhor tem me falado e ensinando. Eu me coloco, Senhor, no Teu altar, como instrumento Teu, Senhor, retira tudo da minha vida que impeça, Senhor, o Teu Espírito Santo me usar, Senhor, como Teu instrumento. Eu peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, Teu nome seja glorificado em tudo aquilo que estivermos estudando nessa noite. Abençoa essa igreja, abençoa todas as igrejas, Pai, em nome de Jesus, daqueles que estão realmente servindo o Teu nome, e prepara-nos, Senhor, para a volta de Jesus. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Hoje nós vamos estudar o Salmo número 1. Tem sentido no coração de fazer uma sequência de salmos, e eu acho que é tão gostoso a gente estudar e meditar na palavra, principalmente os salmos. No Salmo número 1, é interessante o significado da palavra, né, do nome Salmos, que é louvor, né? Em hebraico, Tehillim, louvores, né? E cada salmo, então, é uma forma de louvor ao Senhor. E esse Salmo número 1 é uma forma de louvor, instrução, ensinando, né? O Senhor nos ensina, e esse louvor que vamos ler hoje, que é o Salmo 1, né? Salmo número 1, vai nos ensinar muitas coisas. Muitos já leram com certeza, mas eu sei que como eu também li, o Senhor também falou muitas coisas comigo. A palavra é assim, né? É inesgotável, né? Glórias a Deus por isso. Então vamos ler? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. É uma mensagem direta, clara. É interessante que eu fiquei com a sensação, não tenho o que dizer, já diz tudo aqui, não é? E tão clara e tão explícita, que ao mesmo tempo ficou complexo, não é? Como as coisas de Deus, quando a gente se aprofunda, parece que o Senhor vai trazendo mais e mais, e chega um momento que o entendimento humano não alcança realmente o entendimento do Senhor. Mas a gente meditando nesses salmos, nós vamos parar e primeiro pensar, bem-aventurado. O que significa bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz, abençoado. Já começa o Senhor nos ensinando como é o caminho do homem abençoado, como é o caminho do homem feliz. Mas é um ensinamento que inicia dizendo o que não fazer. Não é um ensinamento que diz, você tem que fazer isso. Ele vai falar isso depois, né? Mas nesse primeiro, ele diz assim, bem-aventurado o homem que não... É interessante como o Senhor nos chama primeiro para esses contrastes. O bem-aventurado, o homem feliz, o homem abençoado, é uma coisa positiva. Para ser positivo é necessário prestar atenção no não. O não é aquilo que você não deve fazer, aquilo que você deve evitar fazer.
E assim o Senhor nos ensina os contrastes da vida. Na vida nós precisamos entender e aprender os limites. Como quem dirige carro, quando você vai tirar uma carta, a primeira coisa que você vê é aquele manualzinho, né? E o terror do manualzinho é aprender o nominho das placas, né? 300 mil placas, cada uma um nome, você tem que saber o nome certinho. Na época que eu tirei a carta eu sabia, agora eu só sei o que significa, mas não o que está escrito lá na cartilinha lá. E é interessante que em algumas placas, eu também não sei dizer o nome, vem aquilo que é proibido e aquilo que é expressamente proibido, certo? O proibido é um risquinho azul, vermelho, azul, vermelho. E o que tem 2 risquinhos vermelhos, não faça, por favor, de jeito nenhum. É assim que eu interpretava sempre. É expressamente não. E é interessante que o Senhor começa aqui dizendo, para você ser abençoado e feliz, não, mas é um risquinho. Não. É muito suave. E é algo que eu fiquei pensando, Senhor, por que assim tão suave? Deveria ser mais contundente. Evite isso, não faça aquilo, né? Não. Não. O quê? Não andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter. Por quê? Porque para ser feliz, abençoado, não depende só dele, depende de nós. Nós somos coparticipantes nessa história. O Senhor nos diz, com um risco vermelho, não faça isso, né? E nós devemos colocar o segundo risco, dizendo, ok, expressamente proibido, não farei. Nós devemos participar juntos. E é isso que o Senhor quer. Porque Ele precisa disso? Não. Porque nós precisamos para aprender a caminhar. Nós temos essa liberdade no Senhor, em que Ele nos ensina em todas as coisas. Mas é como quem ensina um filho não neném. Como é ensinar um filho neném a não colocar o dedo na tomada? Você coloca um esparadrapo na tomada, você coloca fita crepe na tomada, você coloca protetor de tomada, ou se deixar, você coloca a tomada no teto. Por quê? Porque a criança, você fala, não pode fazer isso, a criança vai lá. Não pode, a criança vai lá. Eu tinha um sobrinho que eu me lembro muito desse dia. Meu irmão dizia assim para ele, pequenininho ele, 3 aninhos eu creio, 2 a 3. Não pode pôr o dedo na tomada. Aí ele ia lá com o dedinho. Não pode pôr o dedo na tomada. Aí meu irmão ia lá, puxava. Não pode pôr o dedo na tomada, dá choque. Aí meu irmão ia lá, puxava. Aí uma hora meu irmão se distraiu, ele foi lá e enfiou os 2 dedinhos na tomada. Aí a pouco... que foi? Choque, papai, choque, papai. Ele aprendeu com os 2 xizinhos vermelhos, que não era para enfiar o dedinho na tomada. Graças a Deus era uma voltagem baixa, né? E foi só uma pontinha do dedinho, não ficou grudado ali, senão já era, não tinha mais sobrinho. Mas é interessante, né, que Deus coloca isso para um filho mais adulto. É um conselho de um pai. Você quer ser bem-aventurado? Você quer ser feliz? Então me escuta. É interessante que ele coloca aqui, de uma maneira muito importante, 3 palavras. Não andar, não se deter e não se assentar. Não andar junto. Não deter-se e não assentar-se. É muito simples a gente, ok, que coisa mais lógica do que isso. É claro que eu não tenho que andar, é claro que eu não vou me deter, muito menos me assentar. A gente diria assim, ok, eu já entendo disso, eu já sei, tenho não sei quantos anos de cristão e eu já aprendi, já levei umas bordoadas, né? Mas é interessante que nos dias de hoje, a gente pode pensar, ok, e quando a gente senta na frente da televisão? E quando a gente anda com o celular ligado, vendo coisas, ouvindo coisas?
E quando a gente senta na internet, na frente do computador? É interessante que o que o Senhor está dizendo pode se referir a N momentos da nossa vida. Quando a gente fala em andar, a gente não está somente andando, caminhando, né? A gente está andando em movimento com, às vezes, uma ideia, às vezes, uma filosofia, às vezes, um conhecimento, que aquilo está dentro da minha cabeça e eu ando, e aquilo está comigo. Não é só andar com uma pessoa. Aqui na palavra diz, não anda segundo o conselho dos ímpios. Conselho dos ímpios não é uma pessoa. Conselho dos ímpios são ideias. E aí a gente vai e pensa na nossa sociedade que ela está composta de muitas ideologias. É uma coisa muito interessante como as ideologias começam a se tornar leis, regras de procedimento. E é algo que vai entrando na sociedade e vai começando a contaminar profissões, aprendizagem, crianças pequenas sendo invadidas por ideologias que estão inseridas no ensinamento simples, na adolescência, na juventude, nas universidades. Eu posso estar andando com conselhos de pessoas que têm ideologias contrárias à palavra de Deus, contrárias à vontade de Deus, e eu estou no conselho dos ímpios. Se eu não prestar atenção, se eu não parar para pensar nisso que está invadindo a minha mente, eu vou estar andando no conselho dos ímpios sem ter a mínima ideia. E eu digo isso de experiência própria. Eu me formei na profissão que eu não gosto de falar em público porque está sendo gravado. Mas, na minha universidade, em 1900 e bolinha, porque já faz tempo, 1981, as ideologias já estavam imperando no nosso conhecimento científico a respeito do ser humano. A evolução, por exemplo, que em outras épocas era impensável, começou a se tornar, via de regra, a base do conhecimento humano. Eu tinha que aprender tudo conforme a evolução. E os experimentos feitos com macacos me dizendo que aquilo ali era igualzinho ao que aconteceria com o ser humano. E o que acontece? Na tua mente juvenil, mesmo você dizendo, mas isso aqui na igreja disseram que não é legal, você aprende. E de repente você está, mas será que talvez poderia ser que Adão era meio macaco? Vai ver que ele era peludão. Vai ver que Adão já foi criado assim e de repente era Adão e eles chamam de um macacão. É tão forte isso que você não percebe que está sendo questionado Deus Criador. O que eu quero que a gente entenda com isso, que nós temos que abrir a nossa mente para a compreensão de que, de muitos anos para cá, está sendo negada a deidade de Deus, está sendo negado o Deus Criador. E que isso tem sido disseminado, em primeiro lugar, em escolas, no aprendizado e na formação de profissionais. O quanto é difícil nos dias de hoje você falar de Jesus para profissionais de várias áreas. É muito difícil. Te chamam de todos os adjetivos negativos que você possa pensar. Em outras épocas, falar de Jesus era algo maravilhoso e lindo, todo mundo queria ouvir. Hoje, não. Como podemos estar vivendo em um milênio
em que valores tão distorcidos em relação a Deus, a Jesus, está sendo cada vez mais disseminado. E agora já não está mais na ciência, entrou para a política e entrou para outras áreas. Nós estamos vivendo num momento que eu sinto, não sei vocês, que já chegou aqui, talvez aqui em Deus. A gente sente na nossa alma um grito dizendo: chega, chega, não dá mais. Ou nós nos posicionamos como cristãos, e não digo com armas, nada disso, mas orando com fervor, unidos, ou seremos mais do que engolidos por todas essas ideias que têm entrado na nossa sociedade. Aqui diz: nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Quando a gente para avaliar a nossa mídia, programas de televisão, há muitos anos, programas de televisão, desenhos animados, têm trazido em mensagem subliminar todas as coisas que Deus abomina. E tem sido num efeito progressivo, de maneira que a gente vai deixando passar. Ah, vai, tudo bem. Ah, ok, ixi, mas essa, eu tenho mais coisas para fazer. Mas ultimamente os cristãos têm se posicionado e têm dito: não, chega, já deu, lixo não dá mais. Lixo nas propagandas, lixo em desenhos animados, lixo em programas de televisão. Gente, lixo. Lixo podre. Não é só lixinho de casquinha de banana, de casquinha de cebola, de casquinha de cenoura. É podridão, que dá vergonha só de você ver uma propaganda daquilo. É um exercício hoje, não estou dizendo que é pecados de televisão também não estou nos extremismos, apesar de que eu estou quase selecionando tanto o que eu vejo que eu fico cansada. Tem um programa, eu gosto muito de programas de investigação, gosto, não sei porquê, deve ser por causa do marido, mas eu gosto muito. Aí eu falo assim, tem que tomar cuidado, porque nesse canal tem propaganda assim. Então, se eu assisto esse programa, eu não posso sair daqui. Por quê? Na hora que acaba aquela partezinha do episódio e começa a propaganda, eu mudo. Porque eu não quero aquele lixo daquela propaganda, daquela outra série que vem depois, entrando na minha casa. Com aquelas falas infernais entrando na minha casa. Gente, eu estou fazendo assim, mudo. Aí eu espero um tanto, voltou. É cansativo. Chega uma hora que eu falo, mas nem o Netflix salva, tá? Chega uma hora que eu falo, ai, cansei, vai. Eu estava querendo só me distrair com alguma coisa interessante, que eu gosto de ouvir em inglês, né? Para ver se o inglês não some da minha memória. É um exercício. Para eu poder pensar em um lazer desse tipo, eu tenho que fazer um exercício. E quem não tem paciência desse exercício? E larga lá. E quem estiver ali andando, assiste todo aquele lixo. Enquanto você está querendo ver uma coisinha que não é lixo, eles te dão, 10 minutos de lixo. E se você não para criticar isso que está acontecendo, aquilo vai entrando na tua mente. Eu digo para os adolescentes, cuidado com o que você deixa entrar na tua mente. Principalmente adolescente, porque logo você estará repetindo isso. Teu comportamento vai ser de imitar isso que você está vendo. A atitude daquela mocinha daquele seriado, né, o costume, a roupa, a fala, você vai estar repetindo. É a nossa natureza humana, repetimos o que vemos. Esse pequeno conselho que o Senhor dá é pano para manga para a gente meditar. Mas nós vamos continuar. O Senhor diz para a gente não andar no conselho dos ímpios. Ímpios são ateus, pessoas que não creem em Deus.
E nós conhecemos, e nós sabemos a política, a ciência, né? Em todas as áreas, ímpios. Pessoas que não creem em Deus, não têm temor a Deus, nos ensinando o que fazer, o que pensar, em que acreditar, quais os valores que devemos ter. Não nos deter no caminho dos pecadores. Pecador é aquela pessoa que sabe que existe Deus, que conhece até Deus, muitos até, né, estão dentro das igrejas, conhecem a Deus, ouvem a palavra, mas não praticam. A pessoa peca, se arrepende, mas volta de novo. Está toda hora lá, pecando. É uma pessoa que conhece a verdade, mas é desobediente, consciente. Não devemos nos deter. Por quê? Quando a gente se detém no caminho, os nossos valores começam a mudar também. Essa pessoa é tão legal, é tão comunicativa, é tão da hora, é migão, faz coisas legais, né? Faz boas obras, faz muita coisa jóia, é gente fina. Mas as ideias que saem da sua boca não tem nada a ver com o que você crê. E aquilo ali passa a ser, sem querer, inconscientemente, um modelo para a tua vida. Não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. Esse é o pior. O escarnecedor é aquele que zomba de Deus e de tudo que tem a ver com Deus. Ele não tem temor. Ele se alegra com a desgraça dos outros e principalmente com a desgraça dos filhos de Deus. O escarnecedor, a palavra já diz, é o peso pior que pode ter. E como é que pode que a gente se assenta nessa roda do escarnecedor? Aí que eu digo para você se senta na frente da televisão e o que você vê? Existem uns canais, que eu não vou dizer o nome aqui, mas você já deve saber, que a única coisa que você vê o tempo todo são escarnecedores como apresentadores de televisão, com programas, não importa se é 11 horas, meio-dia, 9 horas da manhã. São pessoas que são a favor do politicamente correto. Para quem? Mas são escarnecedores da palavra de Deus, escarnecedores de Deus, mesmo muitas vezes falando a palavra Deus, ou graças a Deus, mesmo assim, porque tudo o que eles divulgam é completamente contrário à palavra do Senhor, à verdade do Senhor, e nós sabemos disso. E quantas vezes nós, ou pessoas da nossa família, ou crianças, se sentam na televisão e assistem isso? Quantas vezes isso numa internet? Não são somente pessoas, mas são ideias que formam a nossa mente. O que é politicamente correto? Que é algo que está muito em moda, mas que a gente também tem que começar a pensar e questionar. Esse termo é usado para classificar algo ou alguém que segue as normas e leis estabelecidas por uma instituição oficial. Um indivíduo politicamente correto obedece aos padrões da ética e da moral convencionais em determinadas sociedades, então ele é tido como cidadão exemplo. Deu para entender? Você é politicamente correto? Tudo vai depender dessa instituição oficial que está determinando quais são as normas e as leis estabelecidas. E nós estamos numa sociedade em que as normas e as leis estabelecidas estão contrárias às normas e leis estabelecidas por Deus. Eu entendo que não devemos sair como antigamente, era assim, não, mata todo mundo, não, nada disso. Não é necessário isso. Não somos extremistas nem fundamentalistas, graças a Deus, porque isso aí também dá muito trabalho. Não é assim. Qual é o nosso posicionamento em relação ao politicamente incorreto? O politicamente correto é tendencioso a qual linha de pensamento?
A qual filosofia, a qual ideologia ou politicamente correto está direcionado? Pare e pense. E é isso que tem sido ensinado. É isso que tem sido propagado. É proibido ensinar a palavra de Deus, a Bíblia em escolas, porque o país é laico. Não é. Esse país não é laico. É laico na palavra, na boca. O que é laico? Que as pessoas tenham o direito de exercer, sim, a sua religião, etc, etc. Mas acontece que um país laico, como esse, e outros, não só o nosso, abre precedente para você ensinar o que for de lixo. Porque aquilo que é politicamente correto são normas e leis estabelecidas por uma instituição oficial que é dominada por qual pensamento? Não é o cristão. Ah, porque vocês cristãos se acham que são a única coisa importante nesse mundo. Não é necessariamente isso. Mas eu digo assim, precisamos proteger nossas crianças daquilo que elas recebem. Se você ensina uma coisa, você tem que ensinar não somente isso. Você olha, como Deus faz conosco, tem esse caminho assim, assim, e tem esse outro assim, assim. E para uma criança, quando você ensina entre o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, é instintivo. A criança escolhe o que vem de Deus. A criança escolhe o que vem de Deus. Mas estamos, com essa história do politicamente correto, nos detendo no caminho e sentando na mesa do escarnecedor. Crianças e adolescentes e jovens dominados por pensamentos que não têm a ver com a palavra de Deus. Pelo contrário, quando você fala alguma coisa da palavra de Deus, só faltam te matar. Um cartazinho numa universidade, lá na Bahia, morte aos cristãos. Que isso? Aí eu penso, bom, temos tantos irmãos que estão enfrentando isso em tantos lugares do mundo. Não me assusta, mas me faz pensar. Por que um jovem teria desejo de matar cristãos? Por que os cristãos estão incomodando tanto? A gente está matando, batendo, a gente está roubando, a gente está... Não. Porque os nossos pensamentos, porque aquilo que está baseado na palavra de Deus, para eles, é considerado algo tremendamente baixo, não verdadeiro, porque nós cremos em um Deus que esses jovens negam. Qual foi a chance que foi dada para esses jovens de reconhecerem esse Deus, de experimentarem esse Deus e depois disso falarem, não, verdade, não quero mesmo, é minha decisão? Nenhuma. Irmãos, a nossa guerra é espiritual. Mas essa espiritual está em todas as áreas da nossa sociedade. Ou a gente se posiciona em oração, clama. Gente, é um clamor que tem que sair da medula. Por amor a essas almas. Eu não estou colocando a favor de uma coisa política ou outra, não. Só estou dizendo assim, aquilo que não vem daqui, da palavra de Deus, nós precisamos prestar atenção. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos distraem. Então aí nós seremos, começamos a ficar completamente zonzos e nós perdemos a noção crítica daquilo que está sendo ouvido. Nós precisamos entender que o Senhor nos dá um antídoto. No versículo 2 vem o ensino positivo daquilo positivo que você deseja. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É necessário que você adquira esse prazer. Esse prazer na lei do Senhor, esse prazer na presença do Senhor, é o antídoto para
toda essa mentira, para todo esse engano que é semeado por todos os lados na nossa sociedade. Prazer é uma emoção agradável, é uma satisfação de uma vontade, é alegria, é bem-estar. E meditar é pensar com grande concentração de espírito, é reflexão profunda, é abrir-se para a voz do Espírito Santo. Vamos ler em Provérbios capítulo 2, o que diz a respeito disso. Provérbios capítulo 2, do versículo 7 ao 15, diz assim. É a mensagem positiva do Senhor, como antídoto. Provérbios 2, 7 a 15. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer o mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos. O Senhor está aqui te dando um antídoto para o discernimento te guardar, a inteligência te conservar, para você se afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas. Buscarem com alegria, com prazer e meditação verdadeira a palavra do Senhor. Isso vai te dar inteligência, vai te dar discernimento. Então, toda vez que a nossa sociedade vier com ideologias distorcidas e contaminadas, você vai conseguir ter inteligência suficiente, discernimento suficiente para saber que aquilo ali não é do Senhor. E para você se desviar daquilo, sair daquilo. Deu para entender? Vamos continuar. Qual é a grande bênção? Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros das águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Ser exemplo na sociedade significa isso. Você estar na sociedade e mostrar de forma positiva e concreta que aquilo que Deus faz na tua vida dá muito fruto. Você ser inteligente, você ser uma pessoa de destaque na sociedade, que prega a palavra do Senhor, que prega o discernimento do Senhor, que não tem medo de dizer e ser contrário àquilo que a sociedade dita como sendo algo correto, você vai ter coragem de ser politicamente não correto como eles, politicamente correto como a palavra diz que devemos ser. Não ter medo de ser sal e luz. Cada vez é mais difícil isso para nós, mas precisamos ter a ousadia no Senhor, e a palavra nos dá essa força. Sermos sal e luz, aonde estivermos, sem medo. Não importa os nomes que te chamem, por você ser um cristão verdadeiro e compromissado com o Senhor. Deus dá a orientação do que não devemos fazer, Deus dá a orientação do que devemos fazer e Deus pontua a bênção. Mas Deus pontua aqui também o juízo. Versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Continuando, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aqui o Senhor diz contundentemente, não são assim os ímpios.
Quem são os ímpios? Aqueles que realmente não acreditam em Deus, que sabem que a história da Bíblia é uma historinha escrita por pessoas e que Deus aí conta a carochinha e aquilo é para dominar a tua mente e aquilo é para te dominar não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e nada disso é real. Mas ok, você quer acreditar, o problema é teu, mas eu vou reger o mundo de outra maneira. O Senhor diz, não são assim os ímpios. Os ímpios se acham. E não tem um exemplo melhor para mim de uma coisa muito pública como os políticos de Brasília, com exceção dos que são realmente tementes a Deus, que acho que a gente põe nos dedos, né? Mas assim, porque são figuras tão públicas e ficaram extremamente públicas, né, na mídia, que é muito interessante isso. As pessoas são ricas, ganham muito dinheiro. Brasília é um lugar onde as pessoas são muito ricas. Ganham muito, muito, muito dinheiro. É uma ostentação. A periferia de Brasília é largada, é uma vergonha, mas a cidade ali, onde estão os políticos, é um luxo só. Então, se imagina que são pessoas ricas, andando em carrões, comendo do bom e do melhor, em restaurantes que um pratinho custa R$200, e olha lá, mais até, vestindo calças de R$5.000 e bolsas de 10 mil e sapatos de 3 mil e indo no cabeleireiro que, sei lá, não sei, porque eu não tenho tanto dinheiro, não sei nem quanto custa um negócio desse, mas imagina como as pessoas, e isso, a nossa mente é fraca, gente, nós somos seres humanos muito fracos, e a pessoa vai vivendo naquela riqueza e parece que quanto mais rico é, mais gasta, né? E quanto mais rico é, mais todo mundo cobra mais caro. Outro dia eu falei para uma amiga, tenho dó dos ricos. Eu falei, por quê? Porque o rico vai naquele shopping de rico e paga aquele negócio ali R$3.000. E a gente que não é rico, vai na pessoa que fabrica aquilo, não põe o selinho, né? E às vezes vem um negocinho tortinho de um lado lá, você paga super baratinho. Por quê? Porque o rico, muito rico, tem medo de ir naquele outro lugar que é periferia. E a gente que não é tão rico não tem medo, porque a gente sabe que não tem nada demais lá. E é interessante isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais aparência você tem que ter. É uma escravidão. Vai com roupinha simples num daqueles prédios aqui do Cambuí, né? Vai com uma roupinha simples e entrar lá. Vão te fazer entrar pela porta dos fundos. É muito sério isso. Nós seres humanos... Eu falo, ai Jesus, o Senhor é tão bom, tem tanta misericórdia. Mas aquela pessoa vai precisar de mais dinheiro, mais dinheiro, e mais dinheiro, e mais dinheiro. E o dinheiro vem, 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 e não acaba mais a necessidade, porque tudo é. E aqui a palavra de Deus diz assim, o que são os ímpios? Os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Você sabe o que é moinha? A moinha é aquele fragmento de palha, aquele pozinho, que fica na eira após a debulhagem dos cereais. Ou mesmo o joio, aquilo que você joga fora, que não serve para nada. Aquela palhazinha que sobrou, o joio que você separou do trigo, é isso que é moinha. É uma coisa que não serve para nada. Estava lá no meio, né, do trigo, estava lá no meio dos cereais, mas não tem serventia, vai para o lixo, o vento espalha, você não perde nada quando aquilo é espalhado. Deus compara os ímpios a essa moinha, a esse pozinho. É interessante isso, a gente vê como Deus vê o ímpio. O ímpio se acha. O ímpio diz assim, não, quanto mais milhões vierem para mim, maravilha. Põe 1 milhão na mala, 1 milhão na cueca, 1 milhão no sapato, 1 milhão escondido na casinha do cachorro, 1 milhão não sei onde. Eu nunca vi 1 milhão na minha vida, mas tem povo lá que viu não sei quantos milhões. E Deus diz, tudo isso é moinha, é restinho. Não que Deus queira isso. Deus criou o ser humano não para ser isso, mas é assim que muitas pessoas se comportam, como isso, como objetos, e tratam os outros como objetos também.
Vamos ler em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8. Que elas são? Jeremias. Olha como Deus vê seus filhos. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa e nem deixa de dar fruto. Os homens que se apegam muito ao dinheiro têm medo de perder aquilo. Têm medo de perder riquezas. Vocês viram esse incêndio que teve na Califórnia, que infelizmente morreram muitas pessoas queimadas? Mansões que eu nunca vi na minha vida, provavelmente nunca vou ver. Mansões com bens, coisas construídas pelo trabalho dessas pessoas, mas era tudo coisas. E um fogo avassalador veio e queimou tudo. Pessoas famosas e não famosas perdendo absolutamente tudo. Infelizmente, muita gente morreu no meio do caminho. Por falta de governabilidade adequada num lugar como esses, mas muitas vezes as pessoas têm medo, se apegam tanto aos bens e ao dinheiro, que tem medo. E aqui o Senhor está dizendo assim, que os filhos do Senhor são como árvores plantadas junto às águas. Elas têm as suas raízes junto ao ribeiro. O que é água para nós? Não é só água, né? O Espírito Santo de Deus é a nossa água. Não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, porque ele não deixa de dar fruto. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós sabemos que estamos protegidos e guardados por Ele. Mas, vamos ver então, como é o ímpio para o Senhor. Isaías 28. Em Isaías, capítulo 28, deixei tudo marcadinho para poder ver rápido. Isaías 28, versículos 7, 8 e depois do 14 e 15. Isaías 28 diz assim, que é muito interessante a gente analisar essa parte, porque aqui Deus está falando Ele está falando do versículo 16 ao 22. Ele está falando aqui de pessoas, dos sacerdotes, né, que se entregaram ao vinho, que se entregaram às dissoluções da carne. Mas eu vou ler só o finalzinho, porque senão não dá tempo. Do 16 ao 22 diz assim: Portanto, assim diz o Senhor, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E a vossa aliança com a morte se anulará, e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis por eles pisados. Desde que comece a passar, os arrebatará. Porque manhã após manhã passará, de dia e de noite. E será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir nele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, se irará como no vale de Gibeão, para fazer sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais, para que vossos grilhões
não se façam mais fortes, porque já ao Senhor Deus dos exércitos ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. O juízo do Senhor é tremendo e é terrível. Eu não cheguei a ler para vocês aqui, mas aqui ele fala de uma coisa interessante. Deixa eu ver se eu acho o versículo. 14, 15. O 14 e o 15. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém, porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte, olha que coisa séria, e com o inferno fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. É muito sério isso, gente. E o Senhor está dizendo que pessoas como essas que escarnecem, os ímpios, acham que estão protegidos. E a gente sabe que existem muitas pessoas que entram em religiões onde eles fazem trabalhos para realmente se sentirem protegidos pela morte e pelo inferno. E acham que isso é mais forte do que Deus. E Deus acima dos céus está vendo e Deus lhes dá a resposta. É assim que o Senhor nos diz o caminho dos ímpios como é. Será que nós temos anunciado esse caminho para os ímpios? Será que nós temos anunciado esse caminho para os perversos? Existe uma pedra angular, diz a palavra. Uma pedra angular. Essa pedra angular, ela é rejeitada na nossa sociedade. De quantas coisas Jesus foi chamado? Agora, há poucos meses. Jesus foi chamado de travesti, de bicha. Em show com milhares de pessoas, ovacionando esse pobre ser humano, usado pelo inferno, para chamar Jesus de travesti. Eu entendo que muitas pessoas podem ter raiva de Jesus, né? Porque Jesus, tudo que é associado a Jesus tem a ver com pecado, não pode, etc, etc. Longe do politicamente correto que eu estava falando. Mas uma coisa é verdade, para uma pessoa ter esse ímpeto de desrespeitá-lo, é porque não tem temor nenhum. E realmente eu tenho pena dessa pessoa. Porque essa pessoa acha que o inferno o protege, que a morte o protege. E o Senhor está dizendo, existe uma pedra angular, não brinca com ela. Você quer ser o que você é? Ok, você tem liberdade, seja. Você está escolhendo um caminho, não brinca. Não acha que você pode falar o que você quiser a respeito de Jesus ou de Deus, não é assim. Você quer atacar os filhos de Deus falando isso? É uma coisa, xinga o cristão, ou aquela cartazinha, morte ao cristão, sei lá, mas dizer que Jesus é travesti, ou aquele museu lá, não sei aonde, que colocaram coisas horrorosas, inclusive com Jesus, etc., é o escarnecedor, escrito, desenhado, publicado, colorido e com holofotes em cima. Nós estamos vivendo numa sociedade em que o escarnecedor está sendo tolerado. Se você não se levanta em oração, em primeiro lugar, Senhor, perdoa-nos, porque se essa sociedade está assim, desse jeito, nós somos coparticipantes disso, isso não chegou sozinho. É porque nós nos calamos quando deveríamos ter sido atalaias e gritado em cima dos muros. E dizendo, vem o dia do Senhor, não façam isso. O juízo do Senhor está aí, não façam isso. A morte não te protege, o inferno não te protege.
Nós somos co-participantes de uma sociedade corrompida porque nós nos calamos. Nos tornamos politicamente corretos ou até políticos, né? E deixamos de levar e de gritar pelos montes e pelos todos os lugares o que Deus quer, o que Deus tem. A salvação do Senhor, o juízo do Senhor está próximo, não brinca. Chegamos a um ponto em que Jesus é considerado um travesti. Eu sei que Jesus não tem mimimi com isso, não. Jesus não está chorando no céu. Ai, papai, me chamaram de travesti. Tenho certeza que não. Jesus está muito acima disso tudo. Jesus não tem mimimi. Mas o juízo. Juízo, gente, é juízo. E quando Deus diz, chega. Gente, é chega. E Jesus está vendo que o Pai está chegando no tempo. Da palavra chega, ele já está no E. E nós? O que nós temos feito? Não é somente xingar, não é somente fazer, como é que é aquele negócio do Instagram, né? Aquele bagulhinho, hashtag lalala. Não é isso. Nós temos que orar mais. Nós temos que orar mais. Para que a mão do Senhor, antes de descer o martelo do juízo, nos use para a salvação e para resgatar essas almas. Quando eu vi na filmagem lá do incêndio, lá na Califórnia, filas de carros na estrada, com corpos dentro, que foram queimados vivos, enquanto tentavam fugir do incêndio. Aí veio no meu coração, se isso é ruim, você imagina o que é ver ou imaginar pessoas queimadas, vivas, dentro do inferno propriamente dito. Não desejo e não podemos desejar o mal dessas pessoas, mas devemos clamar, Senhor, tem misericórdia, usa-nos, levanta a tua mão de misericórdia, mas ajuda-nos, para que nós todos, cristãos, sejamos usados por Ti, num avivamento, fora de qualquer precedente, para anunciar as boas novas, até daqueles que não querem ouvir, para que todos tenham uma chance de Te conhecer e saber o Senhor maravilhoso que Tu és. Maravilhoso, bom, que ama. Vamos abrir em Mateus 21. Estou encerrando daqui a pouquinho, tá, gente? Mateus 21, 42 a 44. 21, 42 a 44. Diz assim, disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo, que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. Isso é juízo de Deus. Atos 4, 11 a 12. Atos 4, 11 a 12 diz, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo quais devamos ser
salvos. Esta é a pedra angular. Nós conhecemos o amor de Deus em Jesus. Ainda não vimos o juízo, mas o Senhor anuncia. O último que nós vamos ler para encerrar é João 14, 5, 7, que diz assim. João 14, 5, 7. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O juízo de Deus está próximo, irmãos. Precisamos anunciar o caminho. O caminho que leva essas pessoas que gritam, que escarnecem, que ditam a sociedade com verdades completamente distanciadas da palavra do Senhor. Precisamos anunciar que o juízo vem. E o juízo não é brincadeira. Nós não temos como imaginar como será o juízo do Senhor. Mas devemos exercer o amor de Cristo em relação a todas as pessoas. Porém, não podemos mais exercer uma fé quietinha, bem comportada e caladinha. Em primeiro lugar, precisamos interceder e orar com fervor. Clamar ao Senhor. Clamar que o Espírito Santo se manifeste em nós, através de nós, para levar a palavra do Senhor e a verdade do Senhor a todas as pessoas. Oremos pela nossa nação. Nossa nação precisa, é a nossa, na minha percepção, na minha sensação, última oportunidade que temos para que as leis feitas por homens escarnecedores, por homens ímpios, não prevaleçam. Não levem à bancarrota a nossa sociedade. Nossas crianças não merecem isso, nossos adolescentes não merecem isso, nossos jovens não merecem isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te louvar, Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminho, porque a Tua palavra nos orienta, nos dá discernimento, nos dá inteligência. Obrigado, Senhor, porque algo tão simples é algo tão profundo, porque o Senhor está aqui para nos ajudar e nos ensinar. Obrigado porque a Tua misericórdia precede o juízo, porque o Teu amor precede o juízo. Clamamos a Ti, Senhor, usa-nos como instrumentos Teus. Em primeiro lugar na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e depois para onde o Senhor determinar. Pai, em nome de Jesus, vem até nós. Senhor, muda os nossos conceitos, abre a nossa mente, purifica-nos de toda a sujeira e o lixo que tem entrado até hoje na nossa vida. Seja consciente ou inconscientemente, não importa. Ajuda os nossas crianças, os nossos adolescentes, protege-os, livra-os. Ajuda os nossos jovens, Senhor. Aqueles que ainda vão entrar nas universidades, Senhor. Muitas universidades são um antro disso. E muitos jovens se perdem, Senhor, nesse caminho, pois não tem força suficiente internamente para combater tanta ideologia satânica. Senhor, tem misericórdia de nós. Faz-nos soldados fortes, soldados preparados para a luta, soldados prontos na espada da palavra. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Queremos ser usados por Ti para levar o Teu Evangelho para onde for. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos. Amém.